Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 8 de março de 2022 e a entrevista completa está no canal youtube.com/papo de veterinária. Nosso papo de hoje é sobre a atuação profissional na Costa Rica. Oscar Araya, médico veterinário que nasceu na Costa Rica, fez graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e nos conta, além dos desafios e percepções sobre a profissão, como foi a inserção no mercado de trabalho naquele país e como é sua área de atuação hoje em dia. Ele trabalha na área comercial, com medicamentos veterinários e também com sanidade de bovinos, especialmente na área de ordenha. Se você quer saber mais, não só em termos profissionais, mas também em termos culturais sobre esse país, não deixe de acompanhar o papo de hoje. Seja muito bem-vindo, Oscar. Muito complacido, né, para falar nesse papo, nesse espaço, né, para falar sobre a medicina veterinária aqui na Costa Rica e sobre a minha experiência, né, que foi no Brasil. Na verdade, a experiência foi muito boa, não somente foi de nível acadêmico, senão que foi uma escola da vida também, né, para mim. E, bom, eu já tenho, né, para cima de 15 anos, né, de ter voltado do Brasil, né, para Costa Rica. Eu não consegui voltar para o Brasil, né, eu estou querendo voltar, né, e rever o pessoal. E agora, como você disse, né, eu estou na área de bovinos de leite e na área da indústria farmacêutica veterinária, né. Já faz pouco mais de 15 anos, né, que eu estou trabalhando nessa área. E para contar assim, resumindo, na Costa Rica, né? Costa Rica é um país pequeno, né, da América Central. Às vezes o pessoal costuma confundir a Costa Rica com Porto Rico, né? Ou Porto Rico. Mas Porto Rico é uma ilha, né? Costa Rica é um país, fica no coração da América, né? América Central. É um país de mais de 50 mil quilômetros quadrados, né? Em comparação com o Rio de Janeiro, é parecido, né? Mais ou menos tem 5 milhões de habitantes na Costa Rica. É um país que tem uma das principais divisas, é o turismo, né? É um país muito turístico. Aqui tem muito pessoa dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, né, que vem para Costa Rica para ir para praia, né, montanha, etc. É interessante, porque Costa Rica tem aproximadamente 25% da área do país, né, em conservação, floresta, né, e também tem os 6% da biodiversidade do planeta, né, um país que opta muito pela conservação. E, bem, para falar um pouco de mim, né, por que eu fui para o Brasil para fazer veterinária, aqui, na época, só tinha uma faculdade de veterinária, uma faculdade pública, né? O nome dela é Universidade Nacional de Costa Rica. E é bem difícil para as pessoas, né, optar para ingressar, né, na faculdade e fazer veterinária. Então, eu tinha muita amizade, né, com um tio que viajava muito e ele falou, poxa, de repente você pode fazer faculdade, né, fora da Costa Rica. De repente poderia ser no México, poderia ser na Cuba, poderia ser no Brasil, né? Ele tinha uma relação com o embaixador do Brasil na Costa Rica, porque ele viajava para o Brasil, né? Ele tinha uma empresa de ônibus, então ele viajava para lá. E aí eu fui na embaixada do Brasil, empezamos a ver o que era necessário para eu optar por estudar no Brasil. O Brasil tem um convênio, né, com países da América Latina e tem convênio com países da África. Você pode ver que tem muito africano no Brasil, né? Tem pessoa da Angola, tem pessoa de Cabo Verde, tem Guiné-Bissau, você tem muita gente de fora, né, que faz faculdade.
E esse convênio que o Brasil tem com esses países, isso permite que muitas pessoas possam estudar no Brasil. Isso é uma coisa boa, né? Porque eu acho que na área pecuária, na área da agricultura, o Brasil é muito avançado, né? Cientificamente falando, né? Muito avançado em comparação com outros países da América Latina. É interessante. Então, eu optei por uma bolsa de estudo, né? Era só o estudo, né? Não tinha nenhuma outra remuneração. Aí apresentamos alguns requisitos, né, que a embaixada estava solicitando para optar por uma bolsa de estudo, né, de graduação para fazer licenciatura, e deu certo, né, para mim. Foi uma coisa boa. Acho que é uma das, digamos, dos principais objetivos e das melhores coisas que eu tenho, né, na minha vida, é ter formado de medicina veterinária, que eu quis sempre, né? Daí eu viajei para ir, né, para o Brasil. O princípio foi difícil, não vou te dizer que não, né? Fica um negócio da saudade da família, dos amigos, falar outro idioma. Eu nunca tinha saído do país e eu acho que o nível acadêmico do Brasil é bem elevado, né? E eu acho que a universidade rural não é fácil, né? É para você ingressar, né? E fazer faculdade. Então, no princípio foi difícil. Mas depois eu já fui, eu acho que já depois de ano e meio, 2 anos, eu já fui me adaptando e já foi melhorando, né? O idioma, as costumes do Brasil, as pessoas que eu conheci e tal. Então, eu acho que valeu a pena muito. Na verdade, eu estou muito agradecido pela vida, né? Pela experiência que eu fiz, né? Que eu tive no Brasil. É bem interessante, porque assim, eu ia inclusive te perguntar a respeito, né, desses convênios que o Brasil tem, porque realmente é bem comum, assim. Eu já tive vários amigos latino-americanos, então colombianos, né, de outros países da América do Sul também, que vieram ao Brasil. A maioria dos que eu conheci vieram para fazer pós-graduação e não graduação. Então, eles já haviam feito a graduação nos países de origem, né, e vinham fazer mestrado, por exemplo, no Brasil. Agora, é uma exigência ou uma demanda desse convênio que você volte ao seu país de origem ou não? Você fica livre para escolher se você quer permanecer no Brasil ou retornar? Você tem que voltar. Você, quando você adquire, né, a bolsa de estudo, não é uma bolsa econômica, né? Somente você pode fazer, né, a faculdade. Eles te dão um visto por 1 ano, ao início. Aí daí você tem que ficar renovando, tem que fazer o trâmite na Polícia Federal do Brasil. E você tem que apresentar a documentação, né? Tem que apresentar o histórico escolar, e tem que apresentar uma documentação que dê testemunha ou que dê comprovação que você está estudando. Daí eles dão um visto para 1 ano mais e assim vai até você formar. Daí você, depois de formar, né, na faculdade, aí você tem que voltar. Você tem que voltar. Inclusive, eu poderia ter optado por um mestrado ou doutorado, mas eu tinha que voltar para Costa Rica, ficar 2 anos e daí optar pelo mestrado ou pelo doutorado. Que em algum momento eu tinha a ideia de voltar, né? Eu gostei muito do Brasil, né? Das pessoas, do nível, né, de ensino que tem o Brasil. E eu tinha a ideia de voltar, mas quando já voltei para Costa Rica e já eu comecei na área, né, de trabalho e tal, aí fica mais difícil, né? Aí você já empieza a ganhar dinheiro, tal, e já você começa a se estabelecer, né, na sua vida e então eu fiquei na Costa Rica. Você fez a graduação em um outro país, em outro idioma, né, com uma outra... Tem questões de carga horária, de disciplinas. Como é que é a validação do diploma? Você consegue isso de forma direta, né? Você tem um diploma de graduação em outro país, você consegue já atuar como médico veterinário na Costa Rica ou você precisa fazer todo um trâmite burocrático de reconhecimento do diploma no seu país para poder atuar profissionalmente? Como é que funciona isso? A gente tem que fazer acho que o nome da convalidação da formação no Brasil. Então, você tem que trazer alguns documentos, tem que trazer o
título, né, de licenciatura, o histórico, tem que trazer o programa de estudos, né? E tudo isso tem que passar no Brasil, tem que passar pelo cartório, depois passa pelo Ministério das Relações Exteriores, depois vai o consulado da Costa Rica, né, os documentos devidamente oficiais, e daí eu trouxe os documentos para Costa Rica, e daí você apresenta os documentos, tem um conselho na Costa Rica que é CONARE, que é Conselho Nacional de Rectores da Costa Rica. Eles recebem a documentação. Eu acho que antes de apresentar a documentação, você tem que levar na Embaixada do Brasil, né, para reconhecer os documentos, depois no Ministério das Relações Exteriores, e daí depois em CONARE. CONARE recebe os documentos, eles te dão um documento de recebido, né, e eles fazem uma análise, né, da documentação, eles enviam essa documentação à universidade, né, da faculdade de veterinária, e eles dão, não sei como que se fala, mas visto bueno, de que a coisa é legal exato, e que a carreira de veterinária no Brasil cumpre com o mínimo para grau licenciatura em medicina veterinária. O documento de recebido que eles dão, eu levo esse documento ao Colégio de Médico Veterinário da Costa Rica, e eles te dão, naquele tempo, agora não faz isso não, mas naquele tempo, eles te dão um permisso temporal para você exercer a provisão na Costa Rica. É tipo uma carteira, né? Provisional, não é oficial ou permanente. Então, eu cheguei aqui em novembro de 2005 e já para o mês de fevereiro já eu tinha o permisso temporal de médico veterinário para eu trabalhar na Costa Rica. Agora não, agora já não existe o permisso temporal e tem que fazer uma prova de convalidação, além da documentação que você apresenta, né? O colégio agora está fazendo isso. Eu acho que é parecido com o CRMV no Brasil, no momento que eu estava aí, né? Não sei agora como que é. Você já tira o seu título de CRMV direto, né? Com o diploma de graduação. Com o diploma de graduação, já vai direto? Já. Aqui não. Ok. E também falar que os documentos têm que ser traduzidos oficialmente, porque a documentação vem no idioma de português, né? Uhum. E daí você tem que pagar um dinheiro para você traduzir a documentação e apresentar em espanhol. E todo tem que ser certificado, né? É importante. Agora, na Costa Rica, tem duas faculdades de medicina veterinária. A Universidade Nacional e tem uma universidade que não é do Estado. Particular. Né? É particular, sim. É porque aqui se fala privada, pero privada sim, não fala... aqui privada também funciona. Sim, ok. Eu acho que já não tem tantas pessoas que vão fazer faculdade no Brasil. Por quê? Porque agora o convênio, eu acho que de 2007, 2008 para cá, para você optar por um convênio para estudar no Brasil, já seja graduação ou pós-graduação, você tem que ter o nível de português. É uma prova de português que faz o governo brasileiro, né, para estrangeiros, e você tem que optar por uma qualificação mínima. O nome dele é CELPE-BRAS. CELPE-BRAS. Eu fiz essa prova, mas eu fiz depois que eu voltei para fazer mestrado. De repente, eu falei, poxa, de repente eu posso optar por um mestrado, alguma especialidade. Então, eu fiz a prova. E, obviamente, saiu bem, né? Não sei agora se eu vou fazer a prova, se vai dar certo, né? Mas, nesse momento, tranquilo, né? É uma prova escrita e oral. Então, e para você chegar a esse nível de português, você tem que estudar 2 anos. Então, então você tem que fazer português 2 anos, fazer a prova e tem que ter uma boa qualificação, né, e receber, inclusive, um certificado de língua portuguesa para estrangeiros. E esse é um requisito para você fazer graduação no Brasil. Ou seja, agora não é fácil.
Não é que antes era fácil, não, também era difícil, mas o negócio do idioma não era uma barreira. Agora sim. Então, eu acho que eu sou um dos últimos alunos de veterinária que estudou no Brasil. Eu não conheço alguém que seja menor do que eu que tenha feito faculdade de veterinária no Brasil. Então, eu sou privilegiado, né? Então, Oscar, eu queria te perguntar a respeito da questão, né? Você falou que o idioma agora, né, é uma barreira porque você precisa de uma certificação de que você tem um nível de português para poder ter, né, essa bolsa e estudar fora do país. Mas quando você veio para cá, apesar de não ter essa barreira propriamente, existe a questão de, apesar de serem línguas próximas, né, línguas latinas ali, o português e o castelhano, o espanhol, não é exatamente a mesma coisa. Então, provavelmente tem muitos termos, né? Tem muitas expressões que você chegando aqui você ficava completamente perdido. Além da questão, né, dos hábitos, até da dieta, né, até da alimentação. Então, como é que foi essa questão de adaptação para você? Você falou que levou mais ou menos uns 2 anos para você começar realmente a se habituar, né, no Brasil. Como é que foi, assim, emocionalmente para você essa fase? Bem, os termos técnicos não era difícil, né? O dia a dia, sim, era difícil. Eu fiz um curso de português durante 6 meses antes de eu viajar para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, eu achei que eu falava alguma coisa e não falava muito pouco, né? O pessoal fala rapidão, né? Ainda mais o carioca. Eu acho que o carioca fala mais rápido, eu acho. Foi difícil ao princípio, né? A adaptação, você tem que entender o idioma, né, de português, e além disso, entender bem ou compreender a parte técnica. Ou seja, a aula de histologia, eu tinha que tentar entender o professor, compreender o idioma, e além disso, eu tinha que compreender a matéria. Então foi difícil a princípio. Além de, sem embargo, eu tive apoio de outras pessoas que também estudavam no Brasil, né, colombianos, panamenhos, então a gente estudava junto e compartilha a informação. E também os colegas, eu tenho que falar, né, os meus colegas de faculdade, eles me ajudaram muito ao princípio. A gente fazia grupo de estudo e eles tentavam me ajudar. Eu acho que o brasileiro, por natureza própria, ele é muito, né, ele recebe muito bem as pessoas de fora, né? Tem muita confiança. Isso inspira confiança. E isso me inspirou a formar parte desses grupos de estudo, né? Para a leitura não era tão difícil. Eu acho que o mais difícil era a conversação mesmo, o dia a dia, né? Quando você vai no supermercado, quando você está na rua e você quer perguntar alguma coisa, no ônibus, né? Era difícil. O dia a dia, as comidas não são tão diferentes das comidas da Costa Rica, mas tem algumas, óbvio que tem muitas coisas diferentes, né? Então, eu acho que além do idioma, além de outro país, outra cultura, e também a saudade, né? A saudade do teu país, da tua família e tal. Eu acho que também isso afeta um pouco, né, a tua adaptação no Brasil. Mas depois desse ano e meio, 2 anos, quando eu já estava quase formando de veterinária, foi ao contrário. Foi totalmente o contrário. Eu viajava para o Peru, eu viajava para a Argentina e o pessoal falava: "Nossa, você é brasileiro, né?" Eu falava: "Por quê?" "Não, é que você tem como jeito de brasileiro." E eu não tinha uma camisa que tivesse a bandeira do Brasil. Eu não, de repente falava até um pouquinho com sotaque, né, de português, alguma coisa. "Por que brasileiro?" Não, eu acho que você é brasileiro, parece. "Por quê? Eu não tenho nada." Eu acho que depois eu virei brasileiro, entendeu? Aí quando eu voltei para Costa Rica, meus familiares me receberam e tal, e tudo muito bem, né? Uma emoção, né, para trabalhar e você começar e tal. Depois me deu uma depressão. Me deu uma depressão.
Por quê? Porque eu já estava adaptado no Brasil. Então, eu fui falar com uma brasileira que mora na Costa Rica, foi a minha professora de português, e eu contei para ela, né? E ela fala assim: poxa, você teve uma perda da identidade. De repente você virou brasileiro e você ainda queria o teu país, a Costa Rica e tal, você queria voltar, eu queria voltar para Costa Rica, mas tantos anos, eu morei 6 anos no Brasil. Então, quando eu voltei para cá, nossa, tudo estava diferente, tudo estava diferente. É uma mudança de vida, né? Você já não é estudante, já você tem que ver o que você faz, onde vai trabalhar, como vai trabalhar. E você também tem esse temor de dizer, bom, será que eu vou fazer bem uma cirurgia? Será que eu vou fazer bem uma consulta? Será que se eu vou numa fazenda, eu vou falar direito para o, né, pro produtor? E assim, então eu acho que essa mudança gera um estresse em você e eu acho que para mim deu forte, né? E como é que foi a questão de aceitação do mercado aí, quando você começou a procurar por uma colocação profissional? Foi tranquilo, né, depois de fazer toda a validação, todo o processo legal, né, de reconhecimento de diploma, tudo? Foi tranquilo para você se inserir no mercado? As pessoas tinham algum questionamento com relação à sua formação? E como é o mercado aí na Costa Rica, né? Para você se inserir, tem área, como é que é a vida para um médico veterinário na Costa Rica? É uma boa questão, né? Quando eu voltei, eu sempre, quando eu estava fazendo faculdade, eu sempre gostei de grandes animais. Eu vou te dizer, quando eu estive no Brasil, eu fui a vários congressos, a CEMEV, não sei se você lembra, né? A CEMEV da Rural, o Congresso Sul-Americano aí no Rio. Eu fiz alguns minicursos, tal, e tudo foi na área de grandes animais, que eu gostei mais. Mas depois, quando eu já estava pronto a fazer a formação, né, em medicina veterinária, aí eu pensei, poxa, eu não sei muito eu não tenho prática, né, de pequenos animais. Aí eu fiquei quase um ano no hospital de pequenos animais, fazendo estágio, né, em anestesia, em cirurgia e tal. Eu fiz também estágio na USP, quando tinha as greves, né, das universidades federais. Eu fiz estágio também na USP, em parasitologia, na clínica de bovinos e tal. Como eu gostei sempre de grandes animais, eu tinha o temor de voltar para Costa Rica e, de repente, não ficar nessa área de trabalho, né? Então, quando eu fiz o estágio, eu queria levar alguma coisa de pequenos animais. E quando eu voltei na Costa Rica, foi curioso porque eu comecei aí em pequenos animais. Eu comecei trabalhando numa clínica veterinária, fazia consulta, fazia cirurgia. E já depois foi quando eu fui a gente fala aqui subasta ganadeira, que é tipo leilão de gado, né? Subasta é um lugar, não sei, não lembro do nome no Brasil, mas é um lugar onde comercializa gado de engorde, de cria, de leite. E todas as semanas tem leilões. Então, aí tem que ter um médico veterinário ali, uma vez na semana. Então, fazia clínica os outros dias e tinha um dia da semana que eu estava na subasta. E para mim foi bom, né? Porque já comecei a ver na área de grandes animais. Já depois, eu comecei na parte de assessoria, ou consultoria na área de reprodução e um pouco na área de sanidade de bovino, né? E depois isso ligou a parte comercial, né? Que eu estou agora, né? Estou na parte comercial, mas também estou na parte técnica de consultoria e assessoria na área de bovino de leite e na área de indústria farmacêutica veterinária. Naquele tempo, o meu número de colegiado é 937. Agora tem quase 3.000 veterinários na Costa Rica. Então, nesse momento, o campo era bem amplo, né? Era bem amplo.
apesar de que a cultura da tenência responsável de animais, sobretudo animais, pequenos animais, não era tanto que nem agora, né? Agora, eu acho que Costa Rica, se você compara Costa Rica com a Espanha, é bem parecido, né? As pessoas levam o seu cachorro, o seu gato ao médico veterinário, tem as vacinas, os antiparasitários, aqui tem estéticas de animais, e é um mercado bem grande. Atualmente, eu acho que a Costa Rica, estabelecimentos ligados na área de pequenos animais, tem aproximadamente 5.000. Para uma população de 5 milhões de habitantes, eu acho que o mercado é interessante. E nas outras áreas, em bovinos, na área de inocuidade, na área de animais silvestres, bem avançado, né, também. E tem outras áreas. Na área de indústria farmacêutica veterinária é bem forte a Costa Rica. É um país muito consumidor de medicamento veterinário, tanto na área pecuária como na área de animais de companhia. Eu acho que, atualmente, é muito difícil encontrar um médico veterinário que esteja sem trabalhar. Ainda bem, né? Que tem oportunidade para você se desenvolver na área de medicina veterinária. A gente não vai ficar rico, porque, na verdade, eu acho que o médico veterinário é mais feliz que rico, ou dinheiro, né? Curiosamente, a Costa Rica é um dos países do mundo mais felizes. Não sei se você já ouviu falar, mas a nível de América Latina é um dos países mais felizes que tem do mundo. E eu acho que aqui, bom, o médico veterinário dá para se desenvolver. Tem até agora, uma boa garantia de inserção ao mercado veterinário. E você percebe, porque assim, a gente tem algumas particularidades com relação à atuação do médico veterinário, que a gente sabe que são reais também para outros países, por exemplo. Então, a nossa profissão é uma profissão que habitualmente tem uma grande carga emocional, né, que tem a questão do lidar com a vida, e de hoje em dia, principalmente os animais de companhia, né, os animais de pequeno porte, às vezes são membros da família, né, que a gente chama de família multiespécie, e aí é uma profissão que tem alto índice de suicídio, de síndrome de burnout, né, que é aquela estafa, né, por um excesso de trabalho, né, são doenças relacionadas ao trabalho, basicamente. Você percebe esse tipo de questão emocional? Isso é falado aí na Costa Rica? Você acabou de dizer que é um dos países, né, o país mais feliz da América Latina, mas com relação especificamente à nossa profissão, existem campanhas, né? Porque, por exemplo, recentemente aqui no Brasil já estava rolando campanha em rede social novamente de apoio a médicos veterinários que têm depressão, né? Que você não está sozinho e etc. Isso acontece aí também com os médicos veterinários? Como é que é esse aspecto emocional relacionado à profissão aí? Atualmente, sim, tem suporte emocional. O Colégio de Médico Veterinário da Costa Rica, eles estão fazendo uma campanha, né, para os médicos veterinários. Eu acho que é importante isso. Uma coisa importante que eu queria falar também é que agora com a pandemia, né, a área de medicina veterinária na Costa Rica foi considerada como atividade essencial. Aqui fecharam todos os comércios da Costa Rica, né, no início da pandemia, mas as farmácias humanas, os supermercados, os hospitais particulares e as clínicas veterinárias continuaram igual. Inclusive, no 2020, a atividade da medicina veterinária, ou seja, dos médicos veterinários, incrementaram muito, exagerado. Foi bastante curioso. Por quê? Porque as pessoas estavam na sua casa, né? E aí, de repente, ficava mais perto, né, do seu cachorro, do seu gato, tal. E você, de repente, disse: bom, eu vou levar meu cachorro para aplicar as vacinas, né? E ficar todo o dia, né?
ou de repente você fala, não, eu estou vendo que o meu cachorro está com picação, ou sei lá, então você leva ao médico veterinário. Então quando você fazia uma visita aos estabelecimentos, sempre tinha muito pessoal ali. E o consumo de medicamentos veterinários na Costa Rica no ano 2020 incrementou muito. As pessoas têm a cultura aqui que os pequenos animais, eles dão suporte emocional às pessoas. Então, as pessoas acham importante, né, manter a saúde dos animais, né? Isso é bom. Então, é uma cultura voltada à tenencia responsável de animais na Costa Rica. Na área de animais silvestres, foi a mesma coisa, né? De repente, as pessoas não estavam na rua, não estavam fazendo compras, tal, e os animais começaram a sair para a rua. Isso também levou a ter, de repente, algum tipo de acidente em animais, né? Já seja atropelamento, de repente algum animal que fica eletrocutado, sei lá. Então, a frequência de pacientes de animal silvestre na clínica veterinária incrementou muito. Aqui na Costa Rica também tem muitas associações de proteção animal. As pessoas costumam fazer donações, né, de alimento para animais, de medicamentos. Eu acho que a atividade, né, da medicina veterinária é considerado aqui bem marcado como área essencial. E também o tema da saúde pública. Aqui na Costa Rica é muito importante porque a saúde pública tem uma importância bastante considerável, e aí o papel do médico veterinário na Costa Rica é que, né, ajuda, né, para ter uma seguridade alimentária para a cidadania, para o cidadão, né, da Costa Rica. E a área de animais silvestres, você comentou a respeito, né, da situação da pandemia, falou também sobre a questão da preocupação com a conservação que existe aí no país. É uma área grande para a atuação de médico veterinário aí na Costa Rica? É um mercado interessante, né? Porque, como eu falei ao princípio, a Costa Rica, o 25% da área, né, é a área de conservação. Conservação virgem, né? Não, é interessante. E é interessante falar dos 6% da biodiversidade do planeta. Ou seja, para um país tão pequeno, é muito. E também o turismo, né? Aqui o turista vem, vai para a praia, de repente vai para a montanha, de repente vai para o vulcão. E os vulcões na Costa Rica estão em áreas protegidas, né? Em áreas silvestres. A Costa Rica tem muitos microclimas, é um país pequeno, mas tem muitos microclimas. E então, com base a isso, existe a necessidade, né, da atuação do médico veterinário na área de animais silvestres. Aqui tem muitas instituições, tem alguns refúgios, não sei se o nome em português dá, de animais, onde aqui se recuperam animais, né, que sofreram algum acidente, alguma coisa, e aqui é proibido a tenência de animais silvestres a nível doméstico. Aqui existe uma lei, né, uma lei no país que você não pode ter, né, de repente alguma ave, ou de repente um macaco, ou de repente uma iguana, que aqui é normal, né, as iguanas na Costa Rica, um tucán, não sei como que fala em português, mas o tucán é um animal comum na Costa Rica. Então, existe uma penalidade, né, da lei da Costa Rica de você ter um animal silvestre, né?
o país, o Estado, constantemente faz decomisso de animais silvestres. E tem uma penalidade, inclusive a prisão, se você comercializa animais silvestres. Então, eu acho que o campo da medicina veterinária de animais silvestres, aqui na Costa Rica, é bem interessante. Eu acho que é um campo grande. Não é um campo grande que nem a pecuária ou que nem animais de pequenos animais. Não, porque é um mercado bem maior. Mas eu acho que animais silvestres, aqui, é um exemplo para o mundo também. É um exemplo para o mundo pelo tema da conservação, pelo tema das pessoas, né? As pessoas respeitam os animais. Inclusive, existiu uma campanha na Costa Rica de você não tirar um selfie com um animal silvestre. Não é bem visto isso. Então, eu acho que o médico veterinário tem uma área interessante para desenvolver aqui. É bem bacana a gente pensar nessas diferenças culturais, né? Essa questão, porque teoricamente existem várias espécies aqui no Brasil que também não é permitido as pessoas terem em ambiente doméstico, né? Existem regulamentações para algumas dessas espécies, não são todas, né? Algumas já são pets exóticos, né? Ou não convencionais, mas como o país é muito grande, a fiscalização acaba ficando um pouco precária, porque é pouca gente para fiscalizar e muita gente fazendo coisa errada, a gente sabe que tem muito, né? Inclusive, existem clínicas para atendimento de animais silvestres que são criados como pets, né? Então, aqui no Espírito Santo mesmo tem o primeiro hospital que foi feito para cuidar desses animais, né? Dessas espécies. E é bem interessante a gente perceber, né, que na Costa Rica a atuação é exatamente direcionada para essa questão da conservação, né, e não de animais que estão ali em um ambiente totalmente diferente, né, do que eles deveriam estar. Então, centros de triagem, né, de recuperação, são alguns dos nichos que existem no Brasil também para essa atuação, mas acho que existe um braço muito forte aí também dos pets não convencionais. Então, é uma diferença cultural bem interessante. E aí, pensando, Oscar, na sua atuação profissional, né? Como é que é o seu dia de trabalho? Quais são as atividades que você desenvolve? Como é que é a sua rotina relacionada ao trabalho aí? Faz de tudo um pouco, né? A gente acaba ficando... A gente fala aqui na Costa Rica uma frase, soy lá. Eu sou soy lá. É porque soy lá que varre, soy lá que escreve, soy lá que pinta, soy lá que hago todo. Assim, em espanhol, né? Bem, é bem interessante, porque já faz tempo que eu faço quase que o mesmo trabalho. Eu fico quase sempre no campo, né? Eu não fico num escritório. Obviamente, eu tenho que fazer trabalho de escritório, né? De repente, ver correios eletrônicos, fazer chamadas, de repente, alguma formação. Agora que tem virtualidade, né? É muito comum ter formações virtuais e tal. Mas, quando eu estou no campo, eu faço visitas, né, de estabelecimentos, de clínicas veterinárias, de agrocomércios. Eu faço visitas às fazendas, né, de gado, principalmente gado de leite. Então, às vezes, eu dou seguimento a algum programa de vacinação, ou, de repente, eu faço uma serologia, né, para ver se tem IBR, para ver se tem diarreia viral bovinas, para ver... também faço assessoria em rotina de ordenha, né? E também eu vejo o negócio a questão de tratamentos, né, de mastite, quando tem brotes de alguma doença, né, diarreia, de bezerro, ou doença de pneumonias, e assim, né? Inclusive, a gente acompanha nosso trabalho com diagnóstico. Então, faço PCR, né, de mostras do leite, eu faço PCR de hisopado, não sei se fala em português assim, hisopado nasal, e assim, né?
Então, e serologias que a gente também faz para, de repente, fazer algum tipo de segmento, saneamento dos animais. E o dia a dia, acho que principalmente eu fico nesse trabalho. São atividades bem amplas, né? Se a gente for parar para pensar, porque você vai desde a parte de sanidade mesmo, assim, coletando material, né? Pensando na questão do diagnóstico, até protocolo vacinal. Então, você passa o ciclo completo, quase, né? Da sanidade, manejo preventivo, controle de doenças, enfim. É bem bacana, deve ser bem interessante a sua rotina. E pensando na questão da possibilidade de brasileiros que querem ter a oportunidade de ter experiências com medicina veterinária na Costa Rica, existe algum programa específico para isso? Ou a pessoa tem que ir, por exemplo, procurando dentro da área que ela tem desejo de ter essa experiência, algum contato que ela possa conversar para ela poder fazer aí esse intercâmbio? Interessante. Eu acho que na área de animais silvestres, eu acho que é interessante que algum brasileiro quisesse, né, fazer algum estágio, ter alguma experiência nessa área, aqui é bem interessante. Na área de bovino de leite, eu posso falar que Costa Rica é um dos 5 países mais desenvolvidos na área de gado de leite. Interessante, porque é um país pequeno, né? É um país que tem uma indústria de laticínio bem grande, é muito grande. É o maior consumidor de laticínio da América Central. Claro, se você comparar a América Central com o Brasil é quase a América do Sul, né? Mas a nível da América Central é bem grande. A indústria na Costa Rica de laticínios dá para fazer exportação aos outros países, aos países do Caribe, né? República Dominicana, os outros países, né? Cuba, que sei lá, Porto Rico, e da América Central desde Guatemala até o Panamá. E os laticínios se industrializam aqui na Costa Rica. Então, acho que na área de bovino de leite é bem desenvolvido, porque você encontra animais com produções de leite bem grandes. Então, você pode ter, de repente, uma fazenda com produções de até 38, 40 quilos de leite por vaca por dia. Isso é bastante, né? Para a indústria. Então, obviamente, os controles de sanidade, a nutrição, manejo, biosseguridade, né? Tudo isso é muito mais desenvolvido, mais detalhado, né? Então, eu acho interessante. E se algum brasileiro quisesse vir para Costa Rica e fazer, de repente, algum estágio, alguma coisa, eu acho que dá para vir, mas eu acho que seria importante que a pessoa tenha algum contato, né? Primeiro que quisesse, né, definir qual área que ele quer fazer e depois, de repente, ter algum contato com algum catedrático de alguma universidade ou, de repente, alguma pessoa da prática, perdão, particular. Dá para isso também. É interessante você falar também sobre a questão, né, do mercado de leite, né, de laticínios, porque eu tive um papo que vai sair com a Helena Casburg e ela falou exatamente isso sobre a indústria de laticínios no Brasil, que é um país muito grande, que a gente ainda não consegue atender a demanda nacional e a gente também não consegue exportar por questões sanitárias, né, da gente não atingir o nível de qualidade que o mercado exige para que seja feita essa exportação. A Costa Rica é autossuficiente em laticínios. É autossuficiente, 100%. Outra coisa que a Costa Rica tem é as energias. O 99% das energias da Costa Rica são renováveis. Então, é um país que também é o exemplo para o mundo em energias renováveis também. Isso é importante para a indústria. E em laticínios é muito autossuficiente. Que bacana saber disso. É um exemplo para a gente se mirar, né? Lógico que a gente tem questões aí relacionadas também à própria dimensão, né, do país e a questão de geração de energia e de transporte
acabam sendo fatores que muitas vezes encarecem bastante os produtos, né? No Brasil, a gente tem essa questão. O transporte é basicamente feito por via rodoviária, os combustíveis, né, fósseis estão a preços absurdos, então realmente o consumidor acaba sendo prejudicado porque o preço do produto acaba chegando com um valor, né, bem mais alto ali no consumidor final. Então, isso é uma questão que é um pouco complicada para a gente. E, Oscar, que recado você teria para dar para os médicos veterinários? O que você gostaria de deixar, assim, da sua experiência, da sua vivência, né, das suas percepções com relação à nossa profissão, para os jovens médicos veterinários ou médicos veterinários que já estão atuando na profissão, né, e que querem ter esse olhar de forma mais ampla para a medicina veterinária? Bem, eu acho que a medicina veterinária não somente é para os animais, sino para a humanidade, definitivamente. Na questão, ou na área de pequenos animais, ao princípio a gente fala, é uma coisa luxo, eu acho, em português, eu acho que fala luxo, né? É uma coisa, é uma medicina de luxo, e não é assim. Realmente é uma medicina que dá saúde para um ser vivo, que te dá suporte emocional, né? Porque o cachorro, o gato, qualquer outro animal doméstico que você considera como um animal de estimação, ele te dá um suporte emocional, né? E isso é importante para a nossa vida, né? O médico veterinário que trabalha com animais silvestres, para Costa Rica é muito importante. Primeiro pela cultura, né, de proteção de animais silvestres. Aqui na minha casa, eu moro perto da cidade, mas aqui na minha casa, você escuta à noite os coiotes, você vê tucano, você vê macaco, você vê ursos, desses ursos que andam de hormigueiros, não sei como fala no Brasil, mas você vê animais na rua. E quando você encontra um animal que tem algum acidente, alguma coisa, a pessoa tem a vontade de pagar pelo serviço do médico veterinário para salvar esse animal, aunque seja um animal da floresta, entende? Então, e na área de saúde pública, o médico veterinário, aqui na Costa Rica, tem um papel fundamental, né, na seguridade alimentar. É muito importante. Por quê? Porque então quer dizer que o médico veterinário, sempre que você está na sua casa, com sua família, com seus filhos, estão compartilhando um jantar, um almoço, ou um café da manhã, e você come um queijo, manteiga, leite, ovos, carne e tal, sempre tem atrás disso um médico veterinário que está presente na sua seguridade alimentar. Então, acho que para aquelas pessoas que querem fazer veterinária e que realmente quer essa profissão com vocação, pode ter a certeza de que é uma área ou é uma atividade essencial para o ser humano, para a humanidade, não somente para nós, sino para os animais. A relação do médico veterinário com os animais, que para nós seres humanos é um benefício e que para eles também, eu acho que é uma relação bem cercana, ou seja, estreita completamente, e essa relação entre o animal e o ser humano deve ser boa, deve ser com satisfação, né? E em equilíbrio, sobre tudo isso, em equilíbrio. E também tudo isso tem que ver com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, contribuir de maneira positiva a não ter mais poluição ambiental, né? A gente fala do calentamento global, a gente fala de muitas coisas que estão acontecendo agora, e que o médico veterinário também tem um papel fundamental na preservação do ambiente, dos animais, e evitar a contaminação, né? Que isso traz consigo para o ser humano prejuízo, né?
Então, acho que é uma mensagem ampla, mas eu faço de coração. De coração, eu dou essa mensagem e que eu adoro essa profissão. Que coisa boa! É uma mensagem bem bacana, eu acho que passa bem, né, por todas as áreas da medicina veterinária, a importância do trabalho que a gente opta por desempenhar ali, possivelmente por grande parte da nossa vida, né? Cada um na sua área, cada um no seu nicho de trabalho, mas todos, né, contribuindo aí para a construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, né? A gente pensa em questões de saúde animal, humana, né, a questão ambiental também, então acho que é bem interessante a gente focar, né, em toda essa gama de possibilidades aí que o médico veterinário tem e todos os benefícios que a nossa profissão traz para a sociedade. Eu só queria falar que agora com esse negócio da guerra, né? Você sabe que Costa Rica não tem exército. Costa Rica, desde o ano 1948, Costa Rica não tem exército. Não tem exército. E as pessoas falam, bom, como que a Costa Rica faz? É um país governado em paz. Em paz. Então, agora com esse negócio da guerra, eu como costarriquenho e muitas pessoas que, né, cidadãos da Costa Rica, eles desejam a paz para o mundo. A gente deseja a paz para o mundo. Aqui não tem exército, mas tem saúde pública. É um dos países com melhor índice de saúde pública do mundo. Eu acho que está entre os 5 países mais importantes de saúde pública. E, além de investir em saúde pública, também investe na educação. Aqui, não sei os dados no Brasil, mas aqui, praticamente 99% das crianças vão à escola e se formam na escola e no colégio. Então, agora, com esse negócio da guerra, né, da Rússia e da Ucrânia, na verdade, eu acho que a pandemia não serviu, né, para as pessoas pensar, né, e agora vai na guerra. Então, eu acho que só queria te dizer isso, né? A mensagem que eu quero dar para as pessoas do mundo sobre a paz. E eu dou graças a Deus de estar em um país que é governado em paz e que não tem exército. A mãe que tiver um filho, homem, é uma mãe feliz porque sabe que seu filho nunca vai ser soldado. Nunca vai para o exército. Então, essa era a mensagem que eu queria te compartilhar. Muito obrigada, é muito interessante, né, pensar nesses aspectos, porque a gente, num país, que o Brasil tem, né, uma história, né, de guerra com o Uruguai, né, com outros países aqui da fronteira, a própria questão, né, de, enfim, ter se desvencilhado do domínio europeu e etc. E pela própria dimensão do país, a gente tem, né, muito forte essa questão das Forças Armadas, inclusive é uma área de trabalho para médico veterinário também, né? Tem veterinário no Exército, na Aeronáutica, né, na Marinha também tem, e Polícia Militar, né? Então, são áreas que a gente traz também, que o médico veterinário pode atuar. Mas é bem interessante, eu não sabia desse dado, que a Costa Rica não tem exército. Na verdade, é uma questão que, assim, a gente entende como tão corriqueira, né? Porque é da cultura daqui, isso é uma coisa já bem estabelecida. Meu pai era militar, então você acha que em todos os lugares é assim, né? Então é bem interessante assim, você descobrir que tem países em que isso não acontece, né? Em que isso não é necessário, que se garante uma população feliz, né? Uma das mais felizes da América Latina, e ainda por cima com educação também, né? Oscar, adorei esse papo com você, achei muito bacana saber mais sobre a Costa Rica, né? A gente fez graduação juntos, né? Algumas disciplinas, ali a gente dividia a sala, e fiquei bem feliz de a gente ter essa oportunidade de conversar, de você contar como é a profissão aí no seu país, de você trazer todos esses dados, né, importantes, econômicos, geográficos, ecológicos do seu país, que é bem interessante também. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!